aqui o nome Zacarias significa o Senhor lembra. Ele lembra da aliança. Ele lembra do que ele prometeu lá em Gênesis 3:15. E ele vem conduzindo todas as coisas para a glória do seu nome. E então hoje nós vamos estudar o capítulo 8, que fala dessa fidelidade inabalável de Deus. Quero que você abra aí a sua Bíblia no capítulo 8, então, de Zacarias. E gostaria que você sublinhasse aí, ou visse aí, pelo menos, as 10 vezes que ocorre a expressão assim diz o Senhor dos Exércitos. É a palavra de Deus, é Deus agindo só, é Deus se dignando a dirigir-se ao seu povo, embora seja um povo pecador. Então, nós vamos ler o texto e depois tecer as nossas colocações a respeito do mesmo, não é? Vamos ler a palavra de Deus, então, orando para que Ele inscreva em nosso coração. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, assim nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Se isso for maravilhoso aos olhos do restante deste povo, naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Sejam fortes as mãos de todos vós que nestes dias ouvis estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes daqueles dias não havia salário para homens, nem os animais lhes davam ganho, não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho. E farei que o resto deste povo herde tudo isso. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei. E sereis bênção, não temais, e sejam fortes as vossas mãos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, como pensei fazer-vos mal quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nesses dias. Não temais. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz,
Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. O jejum do 4º mês, e do 5º, e do 7º, e o do 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar a favor do Senhor, o favor do Senhor, e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Assim temos lido a palavra de Deus e nós oramos para que Deus a inscreva em nosso coração, para que não pequemos contra Ele. Bem, nós vamos hoje para a segunda parte do sermão de Zacarias, que se inicia, na verdade, no capítulo 7, como pivô no livro de Zacarias. E a transição entre o tratamento de Zacarias, a transição entre o tratado de Zacarias da vinda do reino para o tratado da vinda do rei. Até o capítulo 6 ele trata da vinda do reino. E então, a partir daí, do capítulo 7, ele trata da vinda do rei. E este rei não é outro, senão o Senhor Jesus. Se você adiantar um pouquinho aí, se você for para o capítulo 9, os versos aí 9 e 10, você já vai ver a promessa da vinda deste rei. Então, essa foi a segunda parte do sermão que foi pregado por Zacarias em resposta à embaixada que veio de Betel, pedindo orientação sobre se as pessoas que retornaram da Babilônia realmente precisavam observar o dia de jejum tradicional que acontecia no 5º mês por causa da destruição do templo. Esses 2 homens, Sarezer e Regem-Meleque, foram consultar Zacarias. O templo já estava praticamente reconstruído, tudo estava sendo acabado. Então, diziam eles: por que vamos continuar jejuando? Nós não podemos ser liberados deste jejum. Esse foi o pedido que eles fizeram a Zacarias. E Zacarias, então, citou Isaías 58. Eles queriam uma resposta simples, só um sim ou não. Fazer ou não fazer jejum, era só isso que eles queriam. E logo eles aprenderam da maneira mais difícil. E se você quer uma resposta rápida a uma pergunta bíblica, não procure um pregador, né? Porque ele tem que fundamentar uma série de coisas e falar sobre tantas coisas. Assim foi Zacarias. Então, 2 capítulos depois, eles ainda estão esperando pela resposta deles. E que coisa terrível foi isso. Que resposta dura foi essa. Então, o primeiro ponto do sermão de Zacarias, nós consideramos já na aula anterior, no capítulo 7. Foi uma chamada ao arrependimento. O jejum deles, na verdade, não expressava um coração
ansiado por Deus. O jejum deles era um espetáculo externo, na melhor das hipóteses, sem dúvida. E mais do que isso, esse jejum coexistia com uma chocante indiferença moral no resto da vida deles. E na raiz de tudo, Zacarias apontou, eles tinham um coração embrutecido para a palavra que Deus tinha falado a eles. Um coração insensível, duro como diamante, é a maneira que Zacarias o descreve. Aqui cabe falar um pouco sobre o jejum. Nós estamos em um período em que muitas igrejas praticam o jejum, não é? Praticam jejum. E Zacarias cita Isaías 58, praticamente depois do verso 5, e ele faz muitas colocações aí em Isaías 58. Então, vamos definir o que é jejum e o tipo aceitável de jejum que Deus esperava deste povo. Bem, o jejum é quando eu me abstenho de alimento físico e o meu corpo físico fica debilitado. E se eu não alimentar o meu corpo físico, naturalmente eu morrerei. Então, quando eu faço jejum e o meu corpo fica debilitado, meu corpo físico, então eu devo entender que o meu espírito também precisa de ser alimentado, se eu quero permanecer na presença de Deus. Ok, e como é que o meu espírito é alimentado? É aí que entra Isaías 58. É quando eu me abstenho lá da comida física e eu vejo meu corpo debilitado, então eu tenho consciência de que tenho que alimentar o meu espírito também. Eu alimento o meu espírito fazendo a vontade de Deus, visitando o órfão, visitando a viúva, libertando o cativo e ajudando o necessitado, não me escondendo daqueles que têm necessidade e fazendo aquilo que é certo. Então, qual tipo de jejum que Deus quer? Que eu simplesmente me abstenha de comida? Não, Deus não se interessa por isso. E Deus diz claramente lá em Isaías, por acaso, quando vocês jejuam para vocês mesmo ou jejuam para mim? Não, Deus não está interessado em que nos abstenhamos de comida. Ele está interessado no que acompanha essa abstenção de comida, a consciência de que o nosso espírito precisa ser alimentado. Então, eu vou fazer jejum? Vou. E depois eu vou dizer assim, vou ser o melhor marido para minha esposa. A mulher diz, vou ser uma melhor esposa e vou ser mais dedicado na igreja, vou me aplicar mais à leitura da Bíblia, vou cuidar mais dos meus irmãos, vou repartir o pão que Deus tem me dado com os necessitados. Esse é o jejum que agrada a Deus. O jejum de hoje é jejum de meio-dia sem Coca-Cola, meio-dia sem hambúrguer. Olha, gente, isso é vergonhoso, isso é um absurdo. E então Regei Meleque e Sarezer ouviram a resposta deles. Esses 70 anos de jejum que vocês fizeram valeram de nada, só valeram para a condenação de vocês. Tem 3 coisas que a Bíblia diz que nós devamos fazer em segredo. E elas são orar, jejuar e dar esmolas. A Bíblia diz que quando eu faço isso publicamente para ser visto, não tem nenhum valor. E o jejum, ele tem que ser acompanhado desta renovação de propósito. Todo jejum, isso vale para toda a Bíblia, vale para aquelas aplicações todas do Novo Testamento. O que interessa no jejum é a consagração, é a aproximação, é a comunhão com o Pai e a renovação de propósitos. Jesus fez jejum por 40 dias e 40 noites. E fez isso porque ele precisava dessa comunhão
de estar próximo ao Pai para enfrentar o seu ministério. É por essa razão da sua comunhão com o Pai. E quando diz lá que aqueles demônios não poderiam ser expulsos senão com jejum e oração, não é que o jejum seja mágico, é com consagração, ou seja, por pessoas mais consagradas, que tivessem ficado diante de Deus e renovado os seus propósitos. Essa é a ideia. E Regem Meleque e Sarezer não gostaram nada de ouvir isso. E talvez por sermões como este, é que essas pessoas mataram Zacarias, como está dito lá em Mateus, no capítulo de número 23. Era uma mensagem dura, essa que Zacarias pregou. Então, Zacarias 7 é um apelo à santidade, e Zacarias 8 são confortos da graça futura, mas sem concordar com o erro das pessoas. Tenho pregado a eles as acusações da lei tão vigorosamente, tendo pregado a eles essas acusações. O segundo ponto do sermão de Zacarias, que será a nossa passagem de hoje, aqui no capítulo 8, proclama algumas das promessas maravilhosas da graça de Deus. E quando Zacarias faz isso, o seu ponto é realmente para dizer alto e bom som, mais uma vez ao povo de Deus, que Deus não muda, sua compaixão não falha, e que grande é a sua fidelidade. Essa é a mensagem que ele vai pregar a eles, uma visão do futuro glorioso na sua descrição da era por vir. Isso é o que Deus fará pelo seu povo da aliança, o povo que confia em Deus. Então, assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o refrão. Se você observar, desde o capítulo 3, há uma série de repetição, um refrão repetido aí, e se você preferir, em toda a passagem. 10 vezes Zacarias repete esse refrão, tão comum aos profetas quando apresentam seus sermões proféticos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso se repete aí nos versos 2, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 19, 20 e 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Cabe aqui relembrar que a nossa pregação deve consistir estritamente daquilo que Deus diz na sua palavra. É o que nós temos aí. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, eu quero lembrar a vocês aquela nossa definição de pregação, tá? Importante. Pregar é ler o texto, explicar o texto, confirmar o texto com outros textos, ilustrar o texto e aplicar o texto para a vida dos crentes. Mas pregação é só texto, e o que nós temos no capítulo 8 é Deus falando ao povo diretamente com essa repetição. Ok? E essa mensagem de Zacarias foi uma mensagem de esperança. Não é um exercício de manipulação dos homens bombas para encorajá-los, oferecendo a eles, então, lá 70 virgens no céu, quando morrerem, né? Se fizerem o sacrifício. Então, essa é a voz de Deus, a palavra do Senhor. Não pensem que é a minha palavra, está dizendo Zacarias. O próprio Deus é quem faz essa promessa a vocês. Não olhe as circunstâncias em torno de vocês, até ver o futuro. Não ponha a sua esperança na força de seu próprio braço, ponha a sua esperança nas promessas de Deus e de paz somente feitas por Deus. Então, é aí que nós devemos colocar a nossa esperança. Então, nós temos alguns complementos na santificação.
lei e evangelho, exortação e tranquilização. Essa pergunta sobre o jejum, feita por Regem Meleque, é uma oportunidade para dizer ao povo de Jerusalém para não construir a sua futura esperança na sua prática do jejum. E também para não colocar a sua confiança nas exigências das circunstâncias daqueles dias. Essa é uma lição que nós todos nós precisamos de aprender. Não podemos basear a nossa segurança, nossa paz, a nossa garantia, a nossa esperança no amanhã, nas circunstâncias de hoje. Nós cantamos isso, na verdade. Há um dos cânticos da igreja que diz assim: não olho circunstâncias, não me guio por vista. E o problema é que, embora nós cantemos, já dizia o pastor antigo, que quando nós mais mentimos é quando nós cantamos, né? Nós cantamos tudo entregarei, e é conversa, nós não entregamos nada. Não olho circunstâncias, não. Mentira, olhamos circunstâncias sim, mas não devíamos olhar as circunstâncias. Há 3 tipos de pessoas sobre os quais eu quero só destacar alguma colocação aqui. Aquelas pessoas pessimistas, acham que nada vai dar certo, elas não se animam, não são empreendedoras, não ousam começar nada diferente e maior. Então, nós chamamos a essas pessoas de pessimistas. Pessimistas. É difícil viver com essas pessoas, é horrível viver com essas pessoas, não dá para fazer nada com essas pessoas. E há aquelas pessoas que, quando se levantam bem, elas passam bem o dia todo e estão bem. E aí é uma beleza ficar perto delas, quando tudo vai bem. Mas quando acontecem coisas ruins, então elas são insuportáveis. É de acordo com a circunstância, elas mudam o temperamento delas. E há um terceiro tipo de pessoas, que são aquelas pessoas que vivem acima das circunstâncias. Elas confiam em Deus, sabem que Deus tem um plano para a vida delas, e elas estão prontas a andar de acordo com a vontade de Deus. Teoricamente, todos nós sabemos disso. Colocar isso em prática, enfim, lamentavelmente, é outra coisa. Então, nós temos aí a lei e o evangelho que se completam. Então, nós tivemos lá uma condenação lá em Zacarias, e depois nós temos as promessas. E então nós temos na Bíblia a lei e o evangelho. A lei sempre exige, nos declara culpados, traz a morte, nos condena. Agora, o evangelho jamais exige, nos declara perdoados, dá vida, nos salva. Essas coisas são opostas? Não, não são. Elas se completam, Então, aqui no capítulo 8, os confortos da graça futura estão em perfeita harmonia com a convocação à santidade da lei de Deus no capítulo 7. A lei e o evangelho unem as mãos para promover a obediência, para promover a piedade do povo de Deus. Nós precisamos ser exortados e encorajados. Precisamos ser tanto exortados quanto incentivados. Eu tenho algum receio de que alguns pastores, querendo ser fiéis, eles então têm uma pregação que é só chicote para a igreja. É só repreensão e condenação e palavra dura. Ora, gente, nós pregamos as boas novas. O evangelho significa boas novas. Nós pregamos o amor de Cristo sobre todas as coisas. Eu li essa passagem de Coríntios, 1 Coríntios 13, e eu só acreditei porque está lá na Bíblia. Senão, se alguém me dissesse, eu não tivesse lido isso na Bíblia, eu não acreditava. Lá diz assim: agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Destes 3, porém, o maior deles é o amor.
inacreditável. Então, eu preciso de lei? Preciso sim. Leis são os melhores conselhos de um pai sábio para um filho amado, para que ele seja bem-sucedido. Eu preciso de lei. Repetindo, lei são os melhores conselhos de um pai sábio para um filho amado, para que ele seja bem-sucedido. Mas neste mundo em que eu me sinto cansado e envolvido pelas desgraças e as provações que nós enfrentamos neste mundo, a Bíblia diz isso, chama esse período de grande tribulação. Então, neste período, eu também preciso ser encorajado, eu preciso do Evangelho, eu preciso de boas novas. Eu tenho algum receio quando os pregadores se referem às prostitutas, aos homossexuais, e falando que eles vão para o inferno, e falando que eles vão sofrer as consequências disso, e vão colher os frutos deste pecado. É verdade, eles vão, mas eles já sabem disso. E eles agora não precisam de você colocar peso sobre peso na vida deles. Jesus, dirigindo-se aos fariseus, os homens mais religiosos daquela época, que davam esmola toda semana, que jejuavam toda semana, que tocavam trombeta na praça e que eram zelosos das Escrituras, Jesus diz assim, olha, as prostitutas e os ladrões, os homicidas vão entrar no céu primeiro que vocês. Que coisa impressionante isso. Então, nós precisamos de lei, mas nós precisamos também de evangelho. Nós precisamos ser confortados e nós precisamos ser tranquilizados também. Tenha uma mensagem boa, elogie a igreja que precisa ser elogiada. Eu acredito que o maior e o melhor padrão de pregação acha-se no livro de Apocalipse, na carta que Jesus escreve às igrejas, as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. Ele elogia o que deve ser elogiado, reconhece as virtudes, e ele condena o que deve ser condenado e mostra o caminho de consertar aquilo. Isso, e sempre termina cada carta com uma promessa. Ao vencedor, ele faz promessa. Quem é o vencedor? Primeira carta de João, capítulo 4, verso 5, diz que o vencedor é aquele que crê em Jesus Cristo. Esse é o vencedor. Então, irmãos, nós precisamos de lei, porque lei são os conselhos, os melhores conselhos de um pai sábio para que o filho amado seja bem-sucedido. Mas nós também precisamos do evangelho, precisamos ser encorajados, precisamos ser animados, precisamos falar do valor do amor. Na carta lá de Apocalipse, a igreja de Éfeso diz que ela estava perdendo o seu primeiro amor. E se ela não recuperasse esse amor, que Deus faria com que ela deixasse de ser igreja, tiraria o seu candeeiro. Isso significa, vai deixar de ser igreja. O que acaba com a igreja, na verdade, é desamor. O que acaba com o casamento é desamor. O que acaba com a amizade é desamor. Destrói países, destrói lares, destrói igrejas, falta de amor. Então, preguem sobre a lei, preguem sim, mas preguem também o evangelho, o amor pelo povo e o amor por Deus. Lei e evangelho não são inimigos na vida cristã, mas são os melhores amigos e concordam completamente nesta questão de santificação, de nos transformar para que sejamos obedientes e fiéis servos do Senhor. Então, complementos na santificação, lei e evangelho, exortação e tranquilização. Isso é o que é, e é o que nós precisamos destacar. Ok, vamos ver os 3 quadros aí que são pintados por Zacarias para incentivar o povo. 3 quadros pintados pelo profeta Zacarias. Ele pinta aqui no capítulo 8,
cada um desses quadros, trazendo uma faceta diferente do glorioso futuro que aguarda o povo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós fomos treinados em uma igreja que dizia que você deve disciplinar e excluir da igreja, e muitos pastores contam quantas pessoas eles excluíram. Ora, excluir é muito fácil. Excluir é uma coisa fácil, mas pastorear e trazer de volta e reconquistar, isso sim é difícil. Não façam isso, só excluam quando a pessoa dá fortes evidências de que não tem fé, de que nunca creu em Jesus. Mas mesmo na debilidade, suportem essas pessoas, acompanhem essas pessoas, ajudem essas pessoas, cativem novamente essas pessoas. Excluir é uma facilidade. Eu tenho receio daquelas pessoas que, em nome do zelo, vivem excluindo todo mundo, porque Jesus deixou as 99 lá no aprisco e saiu atrás de uma única ovelha, que saiu por sua conta própria lá. Que coisa tremenda. Então, o primeiro quadro está aí no verso 1 a 8. É um quadro da cidade de Jerusalém, que ainda está por vir, e aparece particularmente no verso 3. Por exemplo, aí no verso 2, tem o grande zelos de Sião. Deixa eu dizer, Sião não é um lugar. Sião é o povo de Deus. E com grande indignação tem os zelos dela. A palavra hebraica para zelos é a mesma palavra para ciúmes. Tem o ciúme do povo. Então, é isso que Deus está dizendo. E assim, o termo zeloso e ciumento partilham da mesma raiz. A sua ira está acesa contra todos que ameaçam o seu relacionamento com o seu povo. Ele luta por sua noiva, sua igreja, seu povo. Ele é zeloso, ciumento pela pureza e ciumento de seus afetos. É uma imagem que encontra a sua expressão culminante na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o noivo que vai até a cruz para salvar e santificar a sua noiva. Bem, então nós temos um relacionamento renovado com Deus. E aí no verso 3, é o verso para o qual eu chamei a atenção, nós temos assim: voltarei para Sião, ou seja, para o meu povo, e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém, eu quero lembrar a vocês, no livro de Apocalipse, nós temos duas mulheres. As duas têm nome de cidade. Uma é Jerusalém e a outra é Babilônia. Uma é chamada de a noiva de Cristo, é Jerusalém. E a outra é chamada de a meretriz, a prostituta, a grande meretriz. Então, Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel. Somos nós. E o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. O amor do noivo ciumento que não compartilhará sua noiva com ninguém, produz na igreja a mesma fidelidade. Deus, o Deus ciumento, habita no meio do seu povo. E quando ele faz isso, o seu povo adúltero não desejará outros amantes. E quando ele vier com misericórdia e graça restauradas para habitar entre o seu povo, mais uma vez, então o povo terá paz e será fiel a este Deus. Bem, irmãos, nós temos também um relacionamento renovado com os outros. Os versos 4 e 5 aí do nosso capítulo. Ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão seu arrimo, sua bengala, por causa da sua muita idade. E as praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Ok, a paz chegou definitivamente. Você percebe? Acabou a guerra, acabou a luta.
O reino de Deus não terá chegado à terra enquanto suas ruas não estiverem próprias para os seus filhos. Mas, da mesma forma, ele não virá enquanto seus filhos não estiverem prontos para suas ruas. Esse é o ponto. Ele está construindo um reino em que seu povo encontre um lar seguro e viva em harmonia e unidade neste amor. Bem, irmãos, nós temos um relacionamento renovado com o mundo à nossa volta também. Veja os versos 7 e 8. Temos assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Essa é a maior promessa que nós temos em toda a Bíblia. Eu serei o seu Deus, eu estarei contigo. Deus conosco, irmãos, não tem preço. E não tem nada na Bíblia ou fora dela que se compare a isso. O que fez Abraão sair da terra de seus pais e ir para uma terra que o Senhor lhe mostraria foi a promessa de que Deus iria com ele. E o que fez Moisés tirar o povo do Egito foi a promessa de que Deus iria com ele. Se a tua presença, disse Moisés, não for conosco, não nos faça subir deste lugar. O que fez Josué obedecer e atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida foi a promessa de que Deus seria com ele. Josué capítulo 1, versos 5 a 9. Nós podemos ter certeza disso. Então, esse aqui é um quadro que se baseia na ideia do retorno do exílio judaico. Mas ele espera por um último dia para sua realização culminante, quando pessoas de cada tribo, língua e nação virão para a cidade de Deus, a igreja de Jesus Cristo, quando o evangelho é proclamado às nações, agora, no nosso tempo. E essa promessa ecoa, sem dúvida, o que está dito lá em Gênesis, no capítulo 15, no verso de número 5. Abraão sai da sua tenda, olha para o céu, vê as estrelas, conta as estrelas se você consegue. E Abraão, não posso contar, é muita coisa. E então, em Apocalipse, capítulo 7, verso de número 9, nós temos o cumprimento dessa promessa feita a Abraão. Apocalipse, lá no capítulo 7, é um quadro da totalidade do povo de Deus no céu. É a totalidade do povo de Deus no céu. Então, no verso 9, ele fala que ele olhou para ver esse povo. E tinha pessoas de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações, e eram incontáveis as pessoas que estavam lá. Então, esse povo está sendo formado agora. Quem é a ferramenta para conquistar este povo? Somos nós. Lembra lá que nós estudamos que nós somos as pernas da igreja? Nós somos as pernas do templo, as duas colunas lá, Joaquim e Boaz, são as pernas do templo. Nós somos o povo de Deus. No capítulo 9, esse tema vai ser recorrente e é impressionante, porque lá ele usa umas figuras difíceis de ser compreendidas, né? Ele fala assim no capítulo 9, vou arcar Judá. Arcar é retesar um arco, né? Com Judá, ele vai arcar Judá. E ele diz que vai encher Judá de Efraim. Pois é, Efraim são as flechas. E ele está falando do povo de Deus de Judá e o povo de Deus das tribos do norte. Efraim, lá é a capital do norte. Então, na verdade, Judá seria o arco e Efraim seria as flechas. Não é? Nós somos as flechas de Deus hoje. Nós somos os arcos de Deus hoje. Esse tema, então, nós discorreremos sobre ele na próxima lição. É bastante interessante. Nada pode ser mais maravilhoso
Então, essa expressão aí é importante, maravilhoso, né? Se isto for maravilhoso, diz o verso 6, se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo, naqueles dias será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, mais uma vez, é útil observar a palavra aqui traduzida por maravilhoso. Ela é usada em Gênesis 18, no verso 14, quando Deus responde à incredulidade de Sara, dizendo o seguinte: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? É essa palavra aí, maravilhoso. É a mesma palavra. Nada é maravilhoso demais para mim. Deus está aí colocando. Não para mim. Não há limites e nem restrições para tudo que Deus pode fazer. Então, nós achamos dificílimo isso de acontecer. Deus está dizendo, não é. Para mim, não é. Está tudo feito já na presença de Deus, no sentido de que Ele é eterno. Então, nós temos a certeza nas promessas e uma oração de súplica aí. Precisamos aprender a medir as nossas expectativas futuras pela certeza das promessas de Deus e pela medida do poder de Deus, não pelo que achamos, não pelo que cremos, não pelo que vimos, não olhe as circunstâncias, não me guio por vista, nós devemos nos guiar pelas promessas de Deus, ao invés do alcance da nossa visão. Nada é maravilhoso demais para o Senhor, acredite nisso. Nada é maravilhoso demais para Deus. Reveja a sua fé e diga a você mesmo, as promessas de Deus não falharão, pois nada é maravilhoso demais para o Senhor. Aqui está um motivo para orar, aqui está um motivo para pleitear com Deus, para que Ele rasgue os céus e venha nos visitar novamente com a sua presença e poder vivificadores, renovando a graça. Ore por isso. Você ora por uma restauração da presença de Deus entre o seu povo, por uma consagração, por um jejum verdadeiro do seu povo. Você ora por isso, ou você incentiva a sua igreja a abster-se de alimento e achando que isso é tudo. Não é tudo. É preciso, sim, abster-se de alimento só para lembrar-se de que meu espírito também precisa de ser alimentado. Como é que eu alimento o meu espírito? Renovando o meu propósito de ser um marido melhor, um filho melhor, um pai melhor, um cidadão melhor, um crente melhor, uma pessoa melhor no reino de Deus. É assim que eu renovo e é assim que eu faço um jejum aceitável. E se Regem Meleque tivesse falado assim, a resposta teria sido diferente. Ok, esse é o primeiro quadro. Agora, o segundo quadro é um novo Éden. Um novo Éden. Eu me maravilho, só de ver isso aqui eu fico encantado. Como será maravilhoso este lugar. Então, o segundo quadro que Zacarias pinta empurra os horizontes da esperança futura para ainda mais além, e a esperança para um futuro renascimento, para algo ainda mais maravilhoso. Está aí nos versos 9 a 13. O verso 10 diz assim: porque antes daqueles dias não havia salário para homens, nem os animais lhe davam ganho. Não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Bem, foi um tempo terrível de desconfiança, de sofrimento, de dificuldades na vida do povo da aliança de Deus. Agora, nesse segundo quadro, nós vemos aí nos versos 11 e 12, mas agora, olha aí a conjunção adversativa, as coisas mudaram. Mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá sementeira de paz. Eu quero plantar um pé
de sementeira de paz. A vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isso. Você se lembra das palavras da maldição de Deus sobre o pecado de Adão? Lá em Gênesis 3, 17 e 19, diz: maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, esse é o segundo quadro. Não será mais assim. A terra vai dar o seu fruto, e nós vamos ter sementeira de paz. O dia está chegando. Zacarias está dizendo que quando a nova Jerusalém que Deus está construindo, que é a igreja, o seu povo vier com toda a sua beleza consumada, todos os efeitos do pecado de Adão serão expurgados para sempre. E em lugar do espinheiro, diz Isaías 55:13, crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor em memorial eterno, que jamais será extinto. Murta é uma árvorezinha cuja flor é cheirosa e perfumada e recende em todo o ambiente. É o Éden restaurado. É o Éden restaurado que aí é prometido. Bem, eu tenho, então, uma cidade vinda e um jardim perfeito. Uma cidade vinda, o primeiro quadro, e eu tenho um jardim perfeito, o Éden. Então, a vinda da cidade, que será também um jardim perfeito, é o que o apóstolo João viu. Basta você ler em Apocalipse 21 e 22, ele descreve a nova Jerusalém. Apocalipse 21, verso 2, assim como Deus tinha voltado a habitar no meio de Jerusalém nos dias de Zacarias, na cidade por vir, João diz, Deus habitará com eles. Olha, como habitou com Adão, andava com Adão na viração do dia, assim, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E depois, olha, no verso 3, no meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, e seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Que coisa maravilhosa, que texto perfeito. Por isso eu gosto da Bíblia, eu já li o final. Então eu olho para as coisas que acontecem agora no intervalo, no caminho, e eu não me preocupo com isso, porque eu sei o final da história. Eu já li o final da história, e o final é glorioso para o povo de Deus, para quantos permanecerem firmes na fé. A arruinada cidade de Jerusalém, que os homens dos dias de Zacarias estavam reconstruindo, era só um símbolo da cidade futura. O livro de Zacarias, na verdade, tem muito a ver com o Apocalipse. Ok, a igreja de Jesus Cristo, Nova Jerusalém e Novo Éden. E a igreja de Jesus Cristo, em nossos dias, é aquela cidade. A Nova Jerusalém em construção. Cristo está construindo a sua igreja, mas um dia a cidade estará completa. E então ela descerá do céu, enfeitada como noiva adornada para o seu noivo. E ela será tanto a cidade quanto o jardim, uma nova Jerusalém e um novo Éden. E no meio de toda a sua labuta diária, no meio do cansaço e suor do seu rosto para comer os produtos da terra, há um mundo melhor. Agarrem-se às promessas de Deus. Não olhe para as dificuldades, não olhe para o templo derrubado, não olhe
para Jesus morto, olhe para Jesus ressuscitado, porque ele é vitorioso e ele nos conquistou. Agarrem-se às promessas de Deus por causa de Jesus. Toda tristeza será dissipada, toda lágrima será enxugada. Então, olhe para o fim da história e não para o meio. Você sabe como a história vai terminar, então você tem razões para confiar. Não olhe as circunstâncias. Diga à sua alma: não me guio por vista. Eu estou alegre e vamos amar as pessoas, servir as pessoas e vamos cuidar das pessoas em nossa volta. São colegas nossos, são irmãos nossos que estão em situação desfavorável. Nós temos conhecimento para ajudar a essas pessoas. Devemos fazer isso. Devemos pregar a lei, os melhores conselhos de um pai sábio para um filho amado, para que ele seja bem-sucedido, e devemos pregar o evangelho. Boas novas, coisas boas e o amor de Cristo. É nisso que devemos pensar. E não fixar os nossos olhos nas impossibilidades humanas e colocá-las como se fossem possibilidades de Deus. Não são. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Fixemos os nossos olhos nas possibilidades de Deus, nas promessas de Deus. Então, considerando que o primeiro Adão desobedeceu no jardim do Éden antes da queda, um segundo Adão veio e obedeceu entre os espinhos e cardos de um mundo caído. O segundo Adão pagou totalmente a penalidade do pecado que o primeiro Adão jamais poderia pagar. De tal modo que quando Deus olha do céu para nós, ele nos vê tão perfeitos e santos como Jesus Cristo é perfeito e santo. E não fosse assim, nós não entraríamos no céu. Toda a justiça de Cristo foi colocada na nossa conta. E todo o nosso pecado foi colocado na conta de Jesus Cristo. Então, consideremos estas coisas, consideremos a perfeição que Jesus nos apresenta. E eu quero falar só um detalhezinho sobre a ação de Satanás no mundo, porque tudo que ele faz, Deus transforma em bênção. Eu não sei se você já observou. Mas o caso de Adão, por exemplo, a nossa situação de hoje, Satanás levou Adão ao pecado, e a nossa situação de hoje é melhor do que a situação de Adão antes da queda. Como assim? Você pode pensar, isso parece heresia, então presta atenção, porque quando parece heresia, pode ser heresia mesmo. Então, por que é assim? É assim porque nos dias de Adão, mesmo não tendo natureza pecaminosa, Adão não conseguiu permanecer na presença de Deus. Hoje, para permanecermos na presença de Deus, não dependemos de nós dependemos de Cristo. E Adão falhou, mas Cristo certamente não falhará. Então, aquilo que o diabo fez para derrotar a Deus, Deus transformou em bênção para nós. De tal sorte que a nossa situação hoje é melhor do que a de Adão antes da queda. E Satanás também tentou derrotar Jó e ele não pôde. E diz que o segundo estado de Jó foi melhor do que o primeiro. E o pior pecado e o pior crime que Satanás levou o homem a cometer foi matar Jesus Cristo. E Deus transformou isso na maior bênção para a humanidade. Então, eu quero dizer a você que as coisas aparentemente ruins que porventura aconteçam na sua vida, Deus pode transformá-las em grande bênção, como diz o Salmo 76, no verso 10. E como diz a história toda do cristianismo. Ele não disse que seria fácil, mas ele disse que estaria conosco. E isso é o que importa. Então, o segundo Adão pagou totalmente a penalidade do pecado, que o primeiro Adão nunca poderia pagar. E enquanto o primeiro Adão morreu sob a maldição do pecado, o segundo Adão foi agraciado
com a ressurreição, sinalizando para nós que tudo isso é por causa dele, por causa de Jesus. Toda tristeza terá um fim, toda lágrima será secada. Pois bem, então agora vamos ao nosso terceiro e último quadro aí, ó. Uma nova volta ao lar. Uma nova volta ao lar. Então, há um terceiro quadro que está pintado aí nos versos 20 até 23. O primeiro da Nova Jerusalém, o segundo de um novo Éden, e agora o terceiro de um regresso ao novo lar. O que é esse regresso ao novo lar? Esse terceiro quadro, uma nova volta ao lar. Olhe para o texto. O texto diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor. E assim vai até o verso 23, falando deste mesmo assunto, dessa volta nova ao Senhor. A aliança cumprida, bênção para as nações, a aliança feita com Deus, bênção para as nações. No verso 13, Deus diz através de Zacarias: e há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis bênção, não temais, e sejam fortes as vossas mãos. Isto está ecoando Gênesis 12, lá nos versos 2 e 3. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É a promessa da aliança que Zacarias está aqui no final dos quadros. E ele mostra o cumprimento. É isso que ele está falando. Então, no verso 23, assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Bem, estes são os dias em que vivemos, irmãos e irmãs. Irmã, estes são os dias da nova aliança, quando o Espírito foi dado à igreja, e Pedro pôde se levantar e pregar aos partos, pregar aos medos, pregar aos elamitas, aos moradores da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Frígia, Panfilha, Egito, e as partes da Líbia pertencentes a Cirene, e visitantes de Roma, para que ouvissem as boas novas que Pedro pregou sobre Jesus. Então, o que eles fazem? Eles clamam dizendo: o que devemos fazer para ser salvo? Então, deixe-nos ir com você. Queremos saber sobre o Deus da graça, o Senhor dos Exércitos, que é o teu Deus. Isso aqui é o cumprimento daquilo que está dito por Zacarias, livro de Atos, capítulo 2. E quando fala que o Egito vai adorar, e se você vai olhar lá no capítulo 9, agora de Zacarias, que trataremos na semana que vem, fala lá que os jebuseus todos e os filisteus serão remanescentes de Deus. Quem são esses? Somos nós. Pessoas de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações que vão incorporar a igreja, compor a igreja. Mas para isso Deus está nos moldando, Deus está trabalhando conosco. E eu quero dizer que ser moldado dói muito. Então, nós temos essas visões gloriosas e pessoas transformadas. E ser moldado dói muito, mas vale a pena. Quando Zacarias enche a nossa visão com tudo isso, renascimento sob a presença restaurada de Deus, céu e Nova Jerusalém, um novo Éden por vir, uma colheita de almas de todas as nações,
quando ele nos mostra tudo isso, que diferença isso deveria fazer para nós. Veja o verso 16. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Aqui está a resposta para o e daí? O que eu vou fazer de tudo isso? Se você acredita na promessa do futuro, como isso deve afetá-lo no seu presente? O verso 16 mostra duas coisas importantes. Um povo marcado pela integridade e justiça. É assim que devemos ser. Zacarias diz, número 1, ser um povo marcado pela integridade e justiça. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Então, um povo marcado pela integridade e justiça. Se isso é o que o reino será um dia, isso é o que devemos ser como seus cidadãos e nos esforçar para que isso cada vez mais seja a realidade da igreja. Bem, deixa eu definir aqui agora que nós, então, devemos viver pela fé. Eu lamento muito que, no ponto de vista semântico, o estudo do desgaste das palavras, essa expressão, viver pela fé, foi uma expressão mais desgastada, uma das mais desgastadas na enciclopédia teológica. Então, uma pessoa me procurou e me disse o seguinte: olha, reverendo, eu agora estou vivendo pela fé. Eu comprei um carro novo, zero, um carro muito caro, e eu estou desempregado. E eu disse para Deus: Senhor, eu sou conhecido pelo teu nome, eu sou crente, e então eu não quero que o teu nome caia na lama, então eu comprei esse carro, eu agora proveja os recursos para eu pagar, porque eu agora estou vivendo pela fé, essa pessoa falou para mim. Ora, gente, isso não é viver pela fé, isso é tentar a Deus. Jesus disse isso lá para Satanás. Satanás disse: lança-te daqui, aos teus anjos darás ordem ao teu respeito, E Jesus fala, também está escrito: ao Senhor teu Deus não tentarás. Isso é tentar a Deus. O que é viver pela fé? Bom, neste reino maravilhoso aí das promessas de Deus, você não vai mentir mais quando você estiver lá. Então comece a não mentir agora. Comece a viver agora aquilo que você acredita que será no reino celestial. Isso é viver pela fé, é antecipar e começar a viver agora pela fé aquilo que você acredita que será no céu. Isso é viver pela fé. O mundo está assistindo. Você vive como um cidadão da Nova Jerusalém, vive pela fé, como viveremos no céu. As nações se apoderam de um dos filhos de Deus, dizendo: leva-nos contigo, queremos conhecer o seu Deus. Mas eles não irão fazer isso às pessoas cuja vida trai o que os seus lábios professam. Você vive como um cidadão do reino? Somos um povo marcado pela integridade e justiça. Se o céu é um lugar de santidade, quem planeja morar lá deve buscar a santidade. Nosso principal assunto nesta vida, buscar a santidade. Estão lembrados de João Batista? Ele pregou nas cercanias de Jerusalém. E o povo andava 80 quilômetros pelo deserto, sem metrô, sem ônibus, sem carro, sem moto, para ouvir João Batista, porque ele tinha uma mensagem e uma vida que condizia com o que ele pregava. Considerem estas coisas. Isso é viver pela fé. João não precisou de marketing. João Batista não precisou de propaganda e nem de grupos especiais de louvor
e ele não precisou de nenhuma divulgação. As pessoas iam ouvir a mensagem dele. Lembre-se de Al Martin, nos Estados Unidos, pastor, e que as pessoas andavam 200 e às vezes até 300 quilômetros toda semana para ouvi-lo, porque ele tinha uma mensagem. Tenha uma mensagem de Deus, uma mensagem que contemple a lei, os melhores conselhos de um pai sábio para que um filho amado seja bem-sucedido. E pregue isso, e pregue também o evangelho, o amor, a cura de Deus, a sustentação de Deus. A união da igreja, é preciso pregar esse amor de Deus. Bem, um povo marcado também pela alegria e celebração. E esse é o segundo ponto. Zacarias diz que se você acredita nas promessas de Deus, isso deve afetá-lo e torná-lo marcado pela alegria e pela celebração. Povo marcado pela integridade, mas também um povo marcado pela alegria e a celebração. Veja aí no verso 19. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês e do 5º e do 7º e do 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria, festividade solene. E aí amai, pois, a verdade e a paz. É disso que estamos falando. Um povo marcado pela alegria e celebração. O povo de Israel no deserto fazia festa de semana inteira. A igreja é um povo alegre e festeiro. E, finalmente, você sabe que a resposta chegou sobre o jejum. Eles começaram com esta pergunta no capítulo 7, e eles tiveram que esperar algum tempo para Zacarias chegar ao ponto. Talvez você conheça esse sentimento. Bem, aqui está o tempo de luto que acabou. Acabou o tempo de luto. Agora é a vez da alegria. Então, abrace as promessas de Deus e você poderá cantar: Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel. Que Deus assim nos abençoe. Ser moldado dói, mas vale a pena. Então, irmãos, que Deus assim nos abençoe.